Desde criança, eu tinha dentro de mim algo que me norteava e que, honestamente falando, não me recordo de nem meu pai nem minha mãe ter falado algo semelhante para mim. Mas o que me norteava era o seguinte: primeiro o dever, depois o lazer. Então, eu sempre buscava fazer tudo que eu julgava que era minha obrigação enquanto criança. Então, as tarefas de casa, alguma atividade que precisasse de ser realizada, que eu tivesse me comprometido em casa. E depois quando sobrava o tempo, é que eu aproveitava para fazer alguma coisa que eu gostava de fazer para descansar. E isso eu carreguei por toda a minha vida. Acredito que teve um saldo positivo em algumas coisas, porque trouxe para mim um sentido de responsabilidade, de disciplina, que foram importantes para algumas questões da minha vida serem bem sucedidas. Mas em contrapartida, vinha também associada a uma autocobrança muito grande, a uma culpa pelo descanso, quando ficava alguma coisa pendente e naquele momento eu não estava com energia o suficiente para fazer. Então era como um descanso forçado e culpado. E eu não entendia isso, não percebia isso, né? Que ficava aquele descanso meia boca, eu vou chamar assim. Mas aí agora, com essa fase da minha travessia, para percebendo o que me fere, o que me feriu, o que me traz sofrimento real, já na minha maturidade, essa foi uma das questões que mais me chamou a atenção. E eu confesso, não estou bem resolvida nela ainda, mas já melhorei alguma coisa. Ainda me pego em alguns momentos me sentindo culpada por descansar. Daí quando vem aquela voz da sabedoria inata e me diz: olha aí a velha Luana querendo aparecer. Aí eu me dou conta e me permito relaxar e descansar. Ontem aconteceu uma situação que trouxe à tona essa crença, vou chamar de crença limitante. Foi o seguinte: um dos meus filhos chegou da escola algo triste. A priori ele não quis falar que estava trazendo esse sentimento para ele. Depois de um tempo ele contou que teve uma briga com um amiguinho e que aquilo deixou o coração dele pesado. E terminou que eu acredito que por esse lado emocional ter sido, estar aflorado, ele não teve energia para fazer a tarefa de casa no horário que geralmente ele faz. Ele é um menino muito responsável e ele mesmo sabe que precisa fazer a tarefinha. Geralmente ele mesmo faz, mesmo que demore um pouco, ele faz. E ontem ele comunicou que não queria fazer a tarefa, que ele estava muito cansado. O meu marido falou pra mim: deixa ele sem fazer a tarefa hoje mesmo. Mas aquilo soou pra mim tão incômodo. Soou tipo: ele vai ficar sem fazer a tarefa, isso é errado. E depois, se ele se prejudicar porque não fez essa tarefa, e se ele se acostumar a não fazer tarefa e depois ele ficar com dificuldade nas questões da escola. E ficou aquela vozinha me massacrando. E a vontade que eu tinha era de dizer: não, você precisa fazer a tarefa de casa, depois você descansa. Mas aí veio a voz da sabedoria de dizer que aquilo dali não fazia sentido nesse momento, ele estava cansado, que foi a minha voz interna. E junto a ela veio a voz do meu marido, né, que está mais desperto para essa questão da autocobrança e que fala que deu digamos assim, a liberação dentro do coração dele para ele não fazer aquela tarefa ontem, né? E aí eu aceitei, entendi que de fato isso era o melhor, que não iria haver prejuízos grandes dele não fazer essa tarefa ontem, que de repente era melhor ele ficar se sentindo mais livre para emocionalmente ele
conseguir se reequilibrar, se regular. E aí foi o que eu falei para o meu filho. Porque como sou eu geralmente que tenho essa fala de cobrança de alguma forma para fazer as atividades, que o lazer vem depois, primeiro a obrigação, primeiro o dever, eles já me escutaram muito falando isso. Ele não conseguiu fazer a tarefa, mas ele estava com um sentimento enorme de culpa porque não estava fazendo a tarefa. Então ele não tinha energia para fazer a tarefa, não conseguia descansar pela culpa. E aí ele veio até mim e falou: mamãe, eu não consigo fazer a tarefa porque eu estou muito cansado. E aí foi quando eu disse a ele: meu filho, descansa sem culpa. Vá lá, meu filho, não precisa de fazer a tarefa hoje não. Depois você faz outro dia que você estiver se sentindo melhor. Hoje você vai tirar o resto do dia para você descansar. E aí ele mudou o semblante, deu um sorriso e foi lá brincar, ler, fazer as coisinhas que ele gosta, né? Ler os gibizinhos dele. E aquilo dali foi uma libertação dentro de mim, para minha criança que se reprimia, a Luana criança. E eu senti que também de alguma forma é uma ruptura de uma cobrança que pode passar para outras gerações, né, transgeracional. Ali ele se sentiu liberado para ser ele mesmo, para respeitar o que ele estava naquele momento necessitando, o descanso necessário, sem o peso da culpa de não estar fazendo o que deveria estar fazendo. E eu honestamente espero que eu consiga acessar esse tipo de sabedoria inata na minha vida com mais frequência. Não para deixar de cumprir o que eu preciso de cumprir, de fazer o que eu preciso de fazer, mas que eu consiga fazer isso inteira e mais leve. E fica essa mensagem para quem ressoar com ela, que possamos ter uma vida mais sustentável, mais equilibrada, com menos autocobrança, que pode, ao invés de ser algo bom, necessário, trazer mais culpa, e a culpa não gera aprendizado. Então, pessoal, autopunição. Um abraço para vocês, paz e luz hoje e sempre.